início às nossas atividades dentro da disciplina. Queria desejar a vocês aí um bom dia nessa manhã e que todo mundo pudesse aproveitar o máximo da aula. Os microfones de vocês, seria bom que ficassem no mudo o tempo todo para evitar ruído, né? Eu tenho um controle aqui, eu vou estar ativando o mudo de vocês. Mas aí, quem quiser falar, é só. Professor, o seu tá mudo. Seu microfone tá mudo. E todo mundo mudo, inclusive eu. Então, Cada um vamos tem retomar. Então, vamos retomar o seguinte, pessoal. Bom, a gente vai começar a nossa atividade agora. E lembrando a vocês que lá no estúdio ainda tem um material para vocês responderem daí as questões lá no estúdio, ok? Se puderem responder agora durante a hora da aula, melhor, que eu já consigo também dar um feedback para vocês. Embora tenham liberdade para fazer qualquer pergunta, a hora que quiser, pode me interromper. A ideia é exatamente a gente fazer uma atividade aí, digamos assim, presencial à distância. Tá bom, pessoal? Bom, dando início, então, hoje nós vamos falar sobre competência, especificamente sobre um item da competência, que é o que se chama de cooperação internacional. Então, é aquilo que a gente sempre fala para vocês, que existe a possibilidade da jurisdição buscar o cidadão em qualquer lugar que ele esteja, no Brasil e também fora do Brasil. Só que para poder fazer isso fora do Brasil, nós temos um problema, que é a questão da soberania, né? Por que soberania? Cada país tem a liberdade para organizar a sua vida da forma que ele bem entender. Então, muitas vezes o Brasil pode precisar de uma providência de um outro estado, e outro estado pode não querer dar essa cooperação. Tá? Então, essa cooperação surge muito mais, ela se torna muito mais necessária a partir do momento que nós temos aí a globalização, porque mais pessoas se espalham pelo mundo, tanto que essa pandemia que a gente vive hoje, ela é exatamente devida, alguém está mexendo no meu slide aí, essa pandemia, ela assumiu exatamente essa dimensão por conta do tamanho, né, das pessoas que estão fazendo aí a relação pelo mundo, viajando para lá e para cá. Então, eu preciso ter forma de buscar essas pessoas onde quer que elas se encontrem. E para isso a gente usa a cooperação internacional, ok? Agora, essa cooperação internacional não pode acontecer de qualquer maneira. Ela necessita de algumas regras, alguns critérios para que a gente possa buscar o cidadão fora e também, a gente vai falar daqui a pouco, que os outros países também podem buscar o seu cidadão aqui em território nacional. Então, como é que pode se dar essa cooperação internacional? Quais são os critérios para que venha a acontecer essa cooperação? O primeiro critério, o mais importante deles, é o respeito ao devido processo legal. Então, só vai poder participar, buscar essa cooperação internacional os países que efetivamente tiverem contato, né, respeitarem o devido processo legal. Se o país não tiver, por exemplo, contraditório, não tiver ampla defesa, não será possível ter a nossa cooperação internacional, ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Vamos seguindo? Já qualquer dúvida, por favor, pode me interromper aí à vontade, ok? O segundo critério é a igualdade de tratamento. Então, nós temos que ter o que se chama em direito internacional de reciprocidade. Da mesma forma que a gente trata o estrangeiro, a gente quer que o brasileiro também seja tratado dentro do outro país. Lembrando sempre que a palavra-chave é a soberania. O outro país tem a soberania, ele faz o que ele quiser, não temos como intervir nas regras do outro país. Mas a partir do momento que ele não tratar
de forma condizente o nacional, a gente também não tem obrigação nenhuma de tratar o estrangeiro aqui dentro do processo civil. O que vocês têm que tomar cuidado é que a gente está falando de processo civil, não é de processo penal. O processo penal, a coisa é bem mais complicada do que dentro do processo civil, porque no processo penal, a questão de tratados, ele é muito mais forte. Terceiro critério para que haja cooperação é a assistência judiciária aos necessitados. Então, o Brasil ele tem a assistência judiciária gratuita para todo mundo, inclusive para o estrangeiro. Da mesma forma, se um cidadão brasileiro estiver sendo processado civilmente, se um estrangeiro estiver sendo processado civilmente e precisar de um apoio do Brasil, ele vai poder se louvar da assistência judiciária gratuita lá no outro país. Essa assistência judiciária é custeada pelo outro país, não pelo Brasil. O Brasil não vai custear advogado para outra pessoa, nem mesmo para brasileiro em outro país, a não ser em alguns casos muito excepcionais que a gente observa em relações internacionais, como teve um caso alguns anos atrás de uma mãe que buscava a guarda de um filho, salvo engano, no Oriente Médio, não lembro qual o país. Aí, naquele caso, o Brasil efetivamente oportunizou, forneceu uma defesa para essa pessoa. O outro critério é publicidade, né? Então, o processo ele tem que ser público. O que significa? Todo mundo tem acesso. É claro que, quando a gente fala todo mundo ter acesso, a gente não pode esquecer dos processos que vão correr em segredo de justiça. Os processos que estão em segredo de justiça, por óbvio, não precisa que todo mundo saiba o que está acontecendo a ele, a não ser as partes. Então, as partes, seus advogados, têm direito a acessar esse processo, ok? Pessoal, vocês estão vendo esses critérios aparecendo para vocês nos slides aí ou não? Alguém responde para mim, por favor. Não, professor. Os critérios não apareceram aí para vocês? No meu slide aqui ele aparece, não está aparecendo aí. Então, deixa eu tentar projetar para vocês isso aí novamente. Porque eu estou acompanhando aqui num outro aparelho, exatamente para ver a tela que vocês estão vendo e não apareceu para mim. Deixa eu tentar compartilhar novamente, porque a aula ao vivo, sem um quadro negro, sem um PowerPoint, fica bem difícil para vocês. Dá só um segundinho aí para eu jogar novamente isso aqui na tela. Vamos lá, tá indo, tá lendo. Tá abrindo de novo aqui o arquivo. Apareceu aí de novo, né? Apareceu para vocês, pessoal? Alô, estão me ouvindo? Apareceu aí, não? Apareceu. Apareceu respeito, igualdade de tratamento, tem judiciária, publicidade, apareceu? Sim. Ah, tá. Para mim aqui não está aparecendo, mas não tem problema, né? Bom, então a gente falou do respeito, a gente falou da igualdade, falamos da assistência judiciária, falamos da publicidade, e nós temos aqui, então, agora o outro critério, que é a autoridade central, que o código fala em recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Então, a gente tem que ter um órgão responsável. Aqui no Brasil, a gente vai ver que é o Ministério da Justiça ou o STJ, dependendo do tipo de problema. Então, cada país vai designar um órgão para que seja feita essa comunicação, porque essa comunicação ela é feita de forma oficial. Não é uma comunicação simples, porque os documentos têm que ir traduzidos para a língua nativa do outro país,
quando vem para o Brasil, tem que estar vertido para o português, então tem que ter um órgão central para receber, para facilitar essa comunicação, senão ficaria um pouco solta, poderia dar uma série de confusões nos países. Então, tem que ter um órgão encarregado, né, e cada país define o seu órgão para fazer essa recepção, ok? Lembrando desde já que não precisa estar no tratado, não tem que ter um tratado escrito qual é o órgão, né? O país define pelas regras dele lá, internamente, para quem é que vai receber essa documentação. E, por final, o último critério é a espontaneidade da transmissão da informação. Então, não tem que ser algo forçado, tem que ficar brigando por aquilo. Basta ter a reciprocidade. Então, tem que fazer a coisa de forma natural. Não tem que ficar mandando ofício, brigando, discutindo, senão a coisa não vai andar. É algo que tem que acontecer de forma bastante natural mesmo. O trâmite burocrático dessa documentação, você vai poder ver lá, ó, tá em cima no slide ali, nos artigos 37 a 41 do Código de Processo Civil. Confesso para vocês que são raríssimas as oportunidades que a gente tem de usar esse mecanismo de cooperação internacional. Inclusive, ele foi anexado, incluído ao processo civil, agora com o novo código. Antes não tinha essa previsão, ok? Avançando um pouquinho na nossa explicação. Sim, está aqui, ó, ativa e passivamente. Então, o Brasil, ele tanto recebe quanto envia informações de outras pessoas. Quando ele envia informações de brasileiro ou de estrangeiro. Quando ele recebe informações, ele vai receber informações de estrangeiro ou de brasileiros que se encontrem em outro país. Para que essa cooperação ocorra, nós temos um mecanismo que é o chamado auxílio direto. Esse auxílio direto, ele não tem, ele sumiu da tela de novo, o auxílio direto, ele não tem a participação do Poder Judiciário. O Judiciário não vai participar desse auxílio direto. Então, vocês vão verificar que quando a gente está falando de auxílio internacional, nós vamos ter, isso é até importante, quem está anotando aí anotar, nós vamos ter duas categorias. Nós vamos ter o auxílio direto, que é sem a intervenção do Poder Judiciário, e nós vamos ter a carta rogatória, que é o nosso próximo tópico, que a gente vai estar falando agora na sequência. Okay? Então, retornando ao auxílio direto. Vai precisar ter o contato do Poder Judiciário. Lembra que eu falei agora há pouco que cada país define o seu órgão? Então, o país definiu qual é o órgão que vai receber a informação e essa comunicação é mandada diretamente. Ela é usada, isso aqui, basicamente, para questões administrativas. Aqui, eu estou apresentando aqui, mas está me informando aqui em cima que outro usuário assumiu o controle. Então, quem está mexendo nos meus slides aí, para de fuçar, meu povo. Mas vamos lá. Aqui. Então, a gente costuma usar galera, tentando ajudar vocês com os slides, mas não está fácil, não. Voltou os slides aí? Voltou. Voltaram, né? Ótimo. Preciso descobrir como é que eu bloqueio para alguém mexer, porque às vezes você sem querer, você está mexendo aí, mas não tem problema não. Vamos à frente aqui, onde eu estava. Aqui. Então, como eu estava dizendo para vocês, ele não tem a participação do judiciário. Logo, não vai ter juiz envolvido. Eu não vou colocar juiz. Isso aqui é feito sem depender da figura do juiz, ok? Como que isso aí pode acontecer? Né? Também já falei, são de natureza administrativa. Nós temos aí exemplos que são os atos policiais, as questões alfandegárias. Então, observa que são coisas que já ficam até instituído entre os órgãos. A Polícia Federal do Brasil já se comunica diretamente com a Polícia Federal de outro país, já se comunica diretamente com a Interpol quando há necessidade.
né, na alfândega, quando você está lá no aeroporto, quando você está numa barreira alfandegária, não vai precisar fazer uma solicitação para o juiz. Basta ali os órgãos da administração, essa é a palavra, basta os órgãos da administração realizar o ato entre eles. Mais uma vez, lembrando que é necessário a reciprocidade, de forma ativa, quando da forma pacífica. Da mesma forma que o Brasil solicita informações, vamos colocar lá a Interpol também solicita informações ao Brasil, e a gente vai trocando esses dados. Para o processo, isso é irrelevante. Para o processo, a gente tem pouca utilização. A gente vai utilizar, sim, essa próxima ferramenta aqui. Então, resumindo, eu tenho a cooperação internacional, que ela acontece de duas formas. Auxílio direto, que não envolve o judiciário, e agora sim, a carta rogatória. Essa é um ato judicial realizado no exterior e é um ato que a gente usa muito no processo civil. Gostaria de chamar a atenção de vocês para a palavra rogatória. Rogatória vem de rogar, né? Me lembra a oração da Ave Maria? Rogai por nós. Né? O que quando na oração lá, a palavra rogai por nós significa o quê? Que Maria intercederia perante Deus para poder ajudar a pessoa que está rezando. Carta rogatória é exatamente isso. Você implora para o outro país para que o outro país cumpra a nossa determinação. Preciso lembrar, mais uma vez, cada país tem a sua própria soberania. Então, o país não é obrigado a cumprir a nossa carta rogatória. Por isso o nome. Eu imploro para que ele cumpra. Mas, além de soberania, eu tenho a reciprocidade. Ou seja, eu peço para ele cumprir. Se ele não cumpre, também quando ele precisar que eu faça aqui no país, eu também não tenho obrigação nenhuma de respeitar a solicitação dele. Então, é uma questão são questões bem delicadas que envolvem aí, tratativas de embaixadores, cônsules, muitas vezes, para poder fazer com que isso aconteça, ok? Essa carta rogatória pode ser utilizada para qualquer tipo de ato processual. Eu posso utilizar para citar, eu posso utilizar para intimar a pessoa a entregar um documento, entregar uma correspondência, eu posso intimar a pessoa como testemunha, a intimar para uma audiência. Então, a carta rogatória ela não tem limitações. Seria até importante, talvez, anotar essa palavra. Ela não tem limitação. Qualquer ato judicial, qualquer ato processual, eu posso utilizar. Prestem bastante atenção. Carta rogatória é para atos fora do país. E eu vou usar um termo novo agora, que não está nem no texto que a gente está acompanhando, nem nos slides, que é a carta precatória. Carta precatória. A carta precatória é para ato judicial dentro do Brasil em outra comarca. Por exemplo, se eu quero fazer uma citação do réu lá em São Paulo, eu vou usar daí uma carta precatória, ok? Se eu vou citar esse mesmo réu no Japão, eu vou usar uma carta rogatória. Mas a carta precatória a gente vai falar mais à frente, porque aqui nós estamos tratando da cooperação internacional e o que vai levar a outro país é a carta rogatória. Da mesma forma, a carta rogatória então eu posso pedir uma providência lá, uma citação de alguém na Escócia e um outro país, né, pode pedir algo aqui para nós. Agora, isso tudo tem que ver dentro das questões que vão envolver a competência, né? Para que órgão brasileiro que vai cumprir essa medida. Então, a carta precatória pode vir para Maringá, pode ir para São Paulo, pode ir para qualquer lugar do país. Lembrando que ela vai ter uma porta de entrada, né? A porta de entrada é o Ministério da Justiça, no caso do Brasil. Vai para o Ministério da Justiça, ele faz a distribuição, o encaminhamento dessa documentação para onde é necessário dentro do território nacional. Ok? Até que alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, se manifesta, por favor, pode me interromper, fazer perguntas, sem nenhum problema, tá bom? Bom, agora a gente começa a falar da competência interna. Como é que se dá
essa competência dentro do território nacional. E lembrando a vocês o seguinte, competência é aonde a ação vai ser proposta. Então, a partir de agora, você pode... Sabe aquele teu tio chato, que acha que você sabe tudo de processo civil só porque você entrou no curso de Direito, que já é ministro do STF? Aqui é o momento agora de você começar a dar respostas para ele. A gente vai aprender agora qual é o local que você vai propor uma ação. Se é um divórcio, se é uma falência, uma execução, então vai ter um local próprio e adequado para propor essa ação. Lembrando sempre que eu tenho um conceito de competência, resgata a aula anterior que a gente falou, né? Então, o que é a competência? Eu gosto muito essa do Moacir Amaral Santos, que é a medida da jurisdição, ou seja, é o local, é o espaço dentro da jurisdição que a gente vai poder propor a nossa ação. Humberto Teodoro coloca que é a capacidade do juiz para atuar em determinados processos. Durante a aula anterior, muitos me perguntaram, mas o que é essa questão da jurisdição una? Jurisdição una é o Brasil inteiro ser protegido pela jurisdição. Una de unidade. O Brasil é uma única unidade. Acontece que, se nós tratarmos um país como o nosso, dimensão continental, como uma única unidade, os processos não vão prosperar. Então, o que é feito? O Poder Judiciário foi dividido em várias justiças. Então, vou pegar aqui por ordem alfabética, a Bruna. Está me ouvindo, Bruna? Tô. Só deixou ligado. Bruna, Tô querida, ouvindo. me diga lá, quais as justiças que o Brasil tem? Você lembra elas? De algumas? Qual justiça? Eu vou te dar a dica. Nós temos a Justiça Federal, por exemplo. Você lembra de alguma outra diferente? Quem ajuda a Bruna aí? Não. Vamos lá, pessoal. Além da Justiça Estadual. Federal, Justiça estadual. nós temos a Justiça Estadual. Muito bem. Tem alguma outra justiça que vocês se lembrem? Vamos, gente, acorda. Então vai, Bruno, eu vou liberar você. Eu tenho a Justiça Federal, que nós já falamos. Mas eu também tenho a Justiça do Trabalho. Depois do trabalho, nós vamos ter a Justiça Eleitoral e nós temos também a Justiça Militar. Então, basicamente, nós temos essa estrutura dentro do Poder Judiciário. Estas quatro, elas não são para nós tão interessantes, né? Com exceção da Justiça Federal. A gente usa bastante a Justiça Federal, sim. Só que a Justiça Federal tem uma peculiaridade. Ela só cuida de causas que interessem à União. Então, o processo civil, ela funciona também na Justiça Federal. Só que eu preciso que vocês entendam que é o mesmo processo civil, mas para discutir apenas questões da União, ok? Eu vou focar a nossa aula, e é o que mais nos interessa, na justiça, que a Bruna me falou aí, que é a justiça estadual. Bom, mas quando eu falo justiça estadual, ainda está muito amplo. A gente divide a justiça estadual da seguinte forma: eu tenho a figura do juiz, que é aquele juiz natural, aquela pessoa que prestou o concurso público, é aquela pessoa que teve lá a sua investidura, é aquele juiz natural, aquela pessoa que tem lá aquelas garantias, inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos. Ok? Estão vendo meu slide aí? Apareceu para vocês esses órgãos? Alguém confirma para mim, por favor? Bruna, fala comigo. Apareceu ou não apareceu? Apareceu. Apareceu, né? Ok. Obrigado, gente. Então, nós temos a figura do... Nós temos a figura do juiz, que vai julgar o processo. Esse juiz, ele julga sozinho. De toda decisão do juiz, cabe recurso, né? Esse recurso vai para o outro órgão, que seria um órgão superior, que é o Tribunal de Justiça.
Depois do Tribunal de Justiça, ele pode ir para o Superior Tribunal de Justiça, ou ao final para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, normalmente, pessoal, as ações começam com o juiz e depois vai para os outros órgãos. Mas desde já, faço uma observação para vocês aí, nós temos que discutir a competência originária. Existem ações que começam diretamente nos tribunais superiores. Eu vou ter ações que começam diretamente no STF, no STJ, no TJ. Inclusive, essa é a atividade que está para vocês lá no estúdio, no fórum. Preciso que vocês vejam para mim qual é a competência de cada um deles e você vai buscar isso aí no texto ou com a nossa Constituição Federal. Uma outra observação é a seguinte: às vezes, um processo ele pode ir diretamente do Tribunal de Justiça para o STF. Isso também tem a ver com a competência. Por exemplo, o STF cuida apenas de questões que envolvem a Constituição Federal. Então, o STF é o guardião da nossa Constituição. Então, se por acaso estou com um processo lá no Tribunal de Justiça, perdi o processo no Tribunal de Justiça e estava sendo discutida dentro dele uma questão constitucional, o processo pode ir diretamente do Tribunal de Justiça para o STF. Bom, mas avançando mais um pouquinho. Esse juiz, ainda assim, ele vai estar alocado numa seção judiciária, que é uma expressão que a gente usa muito para a Justiça Federal. Na estadual, eu uso mais a expressão comarca. Então, um juiz, ele responde por uma comarca, ele não responde por toda a Justiça Estadual. E, por exemplo, a comarca de Maringá, eu tenho Maringá, que é a sede, eu tenho a cidade Doutor Camargo, a cidade de Ivatuba, Paysandu, Água Boa, e também vou ter ali Iguatemi e Floriano, que são distritos de Maringá, e Água Boa, salvo engano, é distrito de Paysandu, se eu não tenho certeza. Mas, enfim, todos esses municípios e distritos compreendem a comarca de Maringá. Então, se alguém tem um problema lá em Ivatuba, lá em Floresta, esse processo vai ter que ser ajuizado aqui em Maringá, porque Maringá é a sede da comarca. E cada comarca, ela pode ter várias varas cíveis. Por exemplo, Maringá, eu separei aqui para nós, são 7 varas cíveis, mas eu tenho 2 varas de família. Mas como é que eu vou chegar? Em que vara que eu vou colocar o meu processo? Esse processo ele vai por sorteio. Então, se eu quero ajuizar uma ação civil aqui em Maringá, eu vou enviar ela. Hoje é feito por sistema. Você coloca no sistema ProJude, né, e o sistema ele vai automaticamente sortear. Então, pode acontecer o seu processo para a segunda, para a terceira ou sétima vara civil, dependendo do sorteio. Qual que é a importância desse sorteio, pessoal? É manter a imparcialidade. Ou seja, eu não sei para onde vai. Não adianta eu saber que o juiz da 7ª vara civil tem esse ou aquele entendimento, porque na hora que eu distribuir, pode acontecer de não cair para ele. Então, isso fica aos cuidados do chamado cartório distribuidor. Então, podem anotar isso aí. Esse sorteio ele é realizado pelo cartório distribuidor, que tem essa obrigação. Embora hoje seja feito por sistema, né, vai para o distribuidor apenas por uma questão formal. Bom, mas onde é que eu encontro as regras da competência? Eu vou ter lá na nossa Constituição Federal, é o primeiro local em que a gente vai observar essa competência. Lembrando que a Justiça Federal cuida de questões que interessem à União. A Justiça do Trabalho, questões trabalhistas, a questão eleitoral e militar, a Justiça Militar. Mas o que não interessa é isso aqui, ó. A Justiça Estadual, ela é residual, pessoal. Ela é aquilo que restou. Então, preste atenção como é que é feita a escolha. Você tem que ver a natureza do processo. Se a tua ação envolve a União, Justiça Federal. Se é uma questão eleitoral, Justiça Eleitoral. Militar, trabalho, assim sucessivamente. Se o assunto que você vai tratar
não envolve nenhuma dessas questões, é a Justiça Estadual que vai cuidar do seu processo. E prestem atenção em mais uma coisa. Às vezes, não é toda localidade que vai ter, por exemplo, Justiça Federal, né? Se em alguma localidade você não tiver a Justiça Federal, quem vai julgar é a Justiça Estadual. Então, tudo aquilo que não tem uma justiça especializada, quem cuida é a Justiça Estadual. Por isso que ela é a mais ampla, né? Porque todo estado tem a sua justiça. Então, ele vai cuidar da maior quantidade de demandas. A da professora Ada Pellegrini Grinovo, o Araújo Sintra e o Cândido Dinamarco, eles usaram um critério para a gente saber aonde eu vou propor a minha ação. Eu reproduzo ele aqui para vocês. Então, a primeira pergunta, quando o cliente chega para nós lá, é a gente tentar entender de qual justiça a gente está falando. Mais uma vez, federal, trabalho, eleitoral, a gente exclui isso aqui. Definido que não é nenhuma delas, aí nós vamos entrar na justiça estadual. Então, qual é a justiça competente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar de que assunto eu estou tratando. Porque, embora o processo civil ele discipline a justiça federal, lá interessa causas que envolvem a União. Embora o processo civil ele sirva de suporte ao trabalho e ao eleitoral, o nosso foco aqui é outro. O nosso foco é o processo civil puro e não complementar o trabalho e a eleitoral. E a militar? Militar é mais importante ainda porque as regras da militar são absolutamente diferentes das regras do processo civil. Então, a gente excluiu as demais, sobrou a Estado. A gente então já sabe qual é a nossa justiça competente. Aí é aquela questão que eu falei para vocês da competência originária. Esse tipo de assunto é do STF, envolve questões, por exemplo, com o ministro de Estado, é do STJ, envolve o ministro da Corte do STJ, envolve o governador de Estado, é no Tribunal de Justiça. Se não é de nenhum desses casos específicos, essas competências específicas, a gente daí vai levar o caso para o juiz de primeiro grau. A gente vai trazer aqui para o juiz da cidade, que a gente chama de primeiro grau, ok? Galera, perguntem, podem perguntar à vontade, já falei para vocês isso aí, não se acanhem, tá bom? Ainda, terceira pergunta que eu vou fazer, qual é o foro competente? Aí eu tenho que saber qual é a comarca, né? Em qual é a localidade que eu vou propor esse meu processo. Tem regras para isso, a gente vai estar aprendendo isso aí nas próximas aulas, mas eu tenho que me perguntar, então, qual é a cidade, qual é a localidade que eu vou propor. Isso vai me apoiar, eu vou ter como apoio o CODJ, que é o Código de Organização e Divisão Judiciária, que é aquele que vai dividir os estados em pequenos pedaços. A Justiça Federal, ela não é dividida em comarca, ela é dividida em seção judiciária. A mesma coisa também para a Justiça do Trabalho, elas têm seções judiciárias, que não é a mesma regra, tá, pessoal? Os municípios que compõem a Justiça Federal são mais amplos do que a comarca de Maringá. Então, a Justiça Estadual cuida de um grupo de municípios, e a Federal cuida do mesmo grupo de municípios, mais alguns. Eu não me lembro de cabeça agora a extensão da competência da Justiça Federal, mas ela é bem mais ampla do que da Justiça Estadual. Mais uma vez, esse processo tem que ir para o cartório distribuidor, para que esse cartório possa fazer, então, a distribuição desses processos dentro das diversas varas que cada município compõe, ok? Esse foi o material que eu separei para a gente trazer agora pela manhã e fico aí aberto a dúvidas de vocês, perguntas, alguns questionamentos, o que vocês não entenderam desse assunto, pessoal? Por favor, se manifestem. Bruna, Beatriz, o primeiro nome aqui é Beatriz. Entendeu, Beatriz? Ficou alguma dúvida? Outro colega, alguém que está aí, pode falar, fiquem à vontade. Professor, Professor, pode aquela parte de carta rogatória de novo?
carta rogatória de novo, vamos falar, a gente chegou um convidado ilustre aqui, meu gato passando aqui no computador. Tá, carta rogatória, Marlon, é o seguinte, é quando você tem que pedir uma providência para outro país. Então, um caso que foi bem comum no Brasil no passado, os japoneses que iam trabalhar no Japão. Muitos deles iam para lá, ficavam 2, 3 anos no país e acabava lá constituindo uma nova família. Só que ele ia lá para trabalhar e deixou a família aqui para trás. Então, quando ele deixou a família aqui para trás, ele não mandava, por exemplo, os alimentos. Então, aí o que fazia? Aí precisava a família aqui no Brasil entrar com uma ação de alimentos e aí era necessário que mandar uma carta rogatória para citar esse réu lá no Japão. Então, a carta rogatória, ela tem essa finalidade, permitir que atos processuais brasileiros ocorram em outro país. Então, a gente mandava um documento daqui para o Japão pedindo a citação do réu. Esse documento chegava no Japão e aí a justiça japonesa ia fazer o cumprimento dessa citação do réu. Por exemplo, no Japão, ele não permite que o réu seja citado no local de trabalho. Então, tinha que mandar a carta rogatória com o endereço residencial dele. Se mandasse a carta rogatória com o endereço de onde ele trabalhava, ela não seria cumprida. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, ela é cumprida em qualquer lugar que a pessoa esteja. A carta precatória, carta precatória, rogatória, citação, ela acontece em qualquer lugar que a pessoa esteja. Então, é basicamente isso, Marlon. Carta rogatória serve para cumprir atos que seriam feitos no processo judicial brasileiro, ser feito em outro país. Ficou claro? Sim. Bruna, Beatriz, vocês iam falando aí, eu cortei vocês. Era eu, a Bruna. Diga, Bruna. Eu ia falar a respeito dos critérios de cooperação. Eu perdi o começo porque travou muito o meu computador. Tá. Os critérios. O que a gente tem que ver nos critérios? Ela não pode acontecer de qualquer maneira. Então, foram colocadas algumas regras. Deixa eu só... Foram colocadas algumas regras para que essa cooperação pudesse acontecer. A primeira delas é a publicidade. Os processos têm que ser públicos. O que significa o processo ser público? Significa que todas as pessoas podem ter acesso a esse processo, ressalvado os segredos de justiça. Então, se eu mando uma carta rogatória para outro país, o outro país também tem que ter um processo público, não pode ser um processo escondido, digamos assim. Outro critério que tem que ter é o critério tem que ter um órgão responsável. Então, tem que ser definido, cada país define qual é o órgão que vai ficar responsável pelo cumprimento das medidas. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o STJ, que é o órgão que vai receber as cartas precatórias que vierem para o país, vão entrar pelo STJ, entra pelo Ministério da Justiça e ele manda para o STJ poder fazer o que a gente chama de exequatur, fazer, de fato, o cumprimento deste documento. Então, isso é o que a gente chama de ter um órgão que vai cuidar desse cumprimento. Depois, pessoal, microfone aí, por favor. Deixa eu deixar vocês mudos aqui. Oi, estão me ouvindo de novo? Ok. Então, eu falei da autoridade central, falei da publicidade, assistência judiciária. Então, se eu mando uma carta rogatória para outro país, ou recebo do outro país, eu também tenho que dar ajuda, ajuda no sentido de ser gratuita para a pessoa, tanto para o nacional quanto para o estrangeiro. Outra regra importantíssima, duas regras, na verdade, a igualdade de tratamento entre o brasileiro e o estrangeiro e o respeito
ao devido processo legal. São as duas principais regras, são essas. Então, para que aconteça essa cooperação, esses critérios eles devem ser observados por ambos os países e, por fim, tem que haver a espontaneidade na transmissão das informações. Você não tem que ficar brigando, discutindo para que isso aconteça. Basta uma solicitação simples para que o cumprimento se realize. É nesse sentido aí que eles falam que existem os critérios para poder ocorrer a cooperação internacional. Ok? Ficou claro? Ficou melhor? Aham, sim. O que mais, pessoal? O que mais que eu posso ajudá-los? Jaine, fala comigo. Uma dúvida? Bom, galera, se ninguém tem nenhuma dúvida aí, vamos deixar vocês ir para o estúdio responder aqueles questionamentos que estão lá, então. Ok? O material que a gente está usando de apoio é o livro do Humberto, tenham ele em mão sempre. Eu disponibilizei ele em PDF para vocês no primeiro dia de aula. Quem não tiver ainda, solicita para o amigo, ou manda um e-mail para mim, que eu mando o material para vocês. Ok, pessoal? Era isso, então? Se era isso, vamos dar bom dia a todos e retornar para o estúdio. Tá bom? Fala comigo, dá tchau e vamos para o estúdio. Obrigada, Tchau, bom tchau, dia, professor. Uma coisa, pessoal, gostaram desse mecanismo? Ficou melhor assim? Ou os slides estavam melhor? Vai ficar salvo, professor, ou não? Bom, a promessa é essa. Eu vou encerrar aqui e vou tentar salvar aqui, disponibilizar o link também. De qualquer maneira, os slides eu já coloquei no estúdio, tá? Uhum, tá. Você não tem o PowerPoint com a minha voz, mas você tem os PowerPoints ali. Mas eu acho que essa reunião vai ficar disponível sim, porque é para ficar. Tá tudo programado para ficar. Eu vou salvar ela aqui e colocar lá. Tá bom? Sim. Tá. Professor, eu achei interessante esse formato, porque dá para tirar as dúvidas na hora, né? É melhor. O pessoal só não tirou. O pessoal só não tirou na hora, Sara, mas eu acho que dá para tirar, sim. Fica bem bacana. É porque eu não estava conseguindo entrar. Deu tá. problema aqui no meu computador, eu formatei e na hora de entrar não deu certo. Não, mas primeiro dia eu já sabia que seria assim mesmo. O meu também, ele funcionou uma beleza, a semana passada inteirinha, desde que eu estou de quarentena, eu estou aqui tocado em casa, funcionou. Hoje, pela manhã, hora que eu liguei, o sistema pediu uma senha nova. Eu falei, ai, meu Deus do céu, quer ver que no primeiro dia já vai ter problema. Mas, devagarinho, a gente vai chegando lá. Na próxima eu entro na hora. Isso, a gente consegue trabalhar juntos daí. Beleza, obrigada, professor. Eu que agradeço. Mais alguém? Alguma dúvida, gente?